Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Tá na Quarentena. Semana começando, mais uma semana desse mês de outubro do ano de 2021. E o vídeo de hoje é sobre a vencedora do confronto entre Páginas da Vida e Porto dos Milagres, que aconteceu no meu Instagram. Como você está vendo aí na imagem, a grande vitoriosa foi Porto dos Milagres, com um pouco mais de 50% dos votos. Então, a novela escrita por Agnaldo Silva é o tema do vídeo de hoje. A novela também foi dirigida por Marcos Paulo e Roberto Nahar. Também não, né? Foi dirigida por eles. É porque ela também foi escrita pelo Ricardo Linhares. A Agnaldo Silva não escreveu sozinha a novela. E ela foi protagonizada por Marcos Palmeira, Flávia Alessandra, Antônio Fagundes e Cássia Kiss, em seus respectivos personagens. Guma, Lívia, os gêmeos Félix e Bartolomeu Guerreiro e Adma Guerreiro. Vamos para o vídeo de hoje então. Roda a vinheta ao som da música Caminhos do Mar, interpretada por Gal Costa, que era tema de abertura da novela. O canto vinha de longe, de lá do meio do mar. Livre adaptação de Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos, do escritor Jorge Amado, Porto dos Milagres tem como base uma trama política que coloca frente a frente o pescador Guma, um representante do povo, ao poder exercido pelo inescrupuloso Félix e sua ambiciosa esposa Adma. A história se passa na fictícia cidade de Porto dos Milagres, localizada na região do Recôncavo Baiano e formada por duas classes sociais: a burguesia porto-milagrense, com suas famílias tradicionais instaladas na parte alta da cidade, e os moradores do Cais do Porto, habitantes da parte baixa. A base da economia local é a pesca, mas a cidade também é uma das entradas de contrabando do país. A mitologia e a religiosidade estão presentes na trama através da figura de Iemanjá, a rainha do mar, padroeira de Porto dos Milagres, e que, de forma fantástica, exerce influência na vida dos habitantes. Ao longo da história, Guma se apaixona por Lívia e enfrenta as armações da sedutora Esmeralda, apaixonada pelo pescador. A empresa norte-americana Digital Domain de Los Angeles, responsável por efeitos de filmes como Titanic e O Segredo do Abismo, foi parceira da TV Globo na produção de alguns efeitos especiais na novela. Para as cenas em que Guma, perdido, enfrenta uma tempestade de alto mar, um tanque de 30 metros de largura e 3 metros de profundidade foi construído no Projac. O tanque, usado até hoje em outras produções, é cercado por um paredão forrado de verde, que serve para os efeitos de chroma key, e contém duchas de água no topo para assimilar as tempestades. Ele ainda é equipado com 2 rolos compressores, que se movimentam de forma circular e produzem ondulações. Os barcos são presos ao centro por uma estrutura mecânica hidráulica, semelhante à usada em touros mecânicos, que movimenta as embarcações como se estivessem em alto mar, enfrentando fortes ondas. A ação é complementada com efeito splash. 3 caixas contendo mais de 100 litros de água, posicionadas em 2 rampas de 25 metros de altura cada, são abertas para formar uma correnteza que, quando a água é despejada no tanque, assemelha-se a uma onda gigante. O primeiro capítulo da novela mostrou cenas com Antônio Fagundes e Cássia Kiss em Sevilha, na Espanha, onde a equipe passou 2 semanas. Atores espanhóis participaram das gravações. Também foram usadas locações como a ilha de Comandatuba e a cidade de Canavieiras, na Bahia. 2 cidades cenográficas foram construídas para a novela: a Cidade Alta, erguida na Central Globo de Produção, e a Cidade Baixa, criada na ilha de Comandatuba, com o cais, o nicho de Iemanjá, uma capela, o mercado municipal e as casas dos pescadores. Canavieiras também abrigou construções feitas especialmente para a trama. Em uma viela, onde foram gravadas as ruas do bordel de Dona Colô.
Os destaques da cidade montaram no Projac eram a praça principal, a igreja matriz e o palacete de Bartolomeu Guerreiro, situado no alto de uma ladeira e com um minarete de 16 metros de altura, visível de qualquer ponto da cidade. A arquitetura e a decoração do interior da mansão, ambientado no estúdio, apresentava elementos mouros e espanhóis. Uma das criações curiosas referentes à produção de arte da novela foi o livreto com o cordel de Rosa Palmeirão, o ABC de Rosa, escrito pela própria equipe. A criação de uma cooperativa de pescadores, ideia de Guma, para enfrentar de forma organizada os atravessadores Félix e Heriberto, foi uma das temáticas sociais abordadas na novela. Os últimos capítulos de Porto dos Milagres foram marcados pela campanha eleitoral, na qual o pescador Guma, que defendia as cores do Partido das Causas Trabalhistas, se candidata à prefeitura, e Félix Guerreiro, do Partido Vanguarda Democrata, ao governo do estado. Para divulgar a eleição, a direção da novela e a divisão de propaganda da Central Globo de Comunicação desenvolveram uma campanha, inserindo o fictício horário eleitoral gratuito no intervalo da novela e durante a programação. Para isso, foram criados filmetes, partidos, jingles, logos, imagens de campanha e discursos. Victório Viana, o senador interpretado por Lima Duarte, voltou a fazer uma participação em Senhora do Destino, outra novela de Agnaldo Silva. O mesmo recurso já havia sido usado pelo autor em A Indomada, quando o personagem Murilo Pontes, de Pedra sobre Pedra, também vivido por Lima Duarte, fez uma visita à fictícia cidade de Gwenville. Além disso, o deputado Pitágora, de A Indomada, voltou à cena em Porto dos Milagres. Ele faria apenas uma participação especial na trama, mas a receptividade do público foi tão grande que o personagem permaneceu na história. Algumas controvérsias envolvendo a produção aconteceram durante e depois de sua exibição, como o núcleo reduzido de atores negros, apesar da trama ser ambientada na Bahia. Além de membros de Igreja Católica criticarem a TV Globo pelo culto ao candomblé dentro da novela. Políticos brasileiros também expressaram descontentamento com a trama, devido a enredos serem muito parecidos com o que acontecia na vida real, com personagens representando casos verídicos e escândalos. Em 2005, a emissora planejou reexibir a telenovela Não Vale a Pena Ver de Novo, porém teve que desistir após o veto do Ministério da Justiça para horário. Em seu lugar, entrou a reprise de Força de um Desejo. No ano seguinte, a TV Globo tentou novamente reexibir a novela, mas devido ao mesmo fato, Porto dos Milagres deu lugar à reexibição de A Viagem. A novela teve como média geral de audiência em sua exibição original e única por enquanto na TV aberta no ano de 2001, 44,36 pontos no Ibope, quando a média do horário era 45. Ela foi exibida com 203 capítulos entre as novelas Laços de Família e O Clone. A novela foi reexibida na íntegra pelo canal Viva de 11 de fevereiro a 4 de outubro de 2019, substituindo a segunda reexibição de Vale Tudo e sendo substituída por Cabocla, no horário principal das 3h30 da tarde. Dando agora a opinião sobre a novela, eu devo admitir que eu não sou o grande fã de Porto dos Milagres. Eu até fiquei surpreso quando o do Seco fez uma matéria para o RD1 sobre as maiores audiências do canal Viva, nesses 10 anos de canal, né, quando ele fez essa matéria comemorativa no ano passado, e Porto dos Milagres estava no top 5. Eu fiquei bastante surpreso, mas talvez por ela ter sempre ficado ali, depois, na verdade, da exibição de O Cravo e a Rosa, isso no horário da tarde, no horário da noite, talvez isso explique porque ela foi sucesso da audiência, porque o povo migrava de O Cravo e a Rosa para Porto dos Milagres. Eu realmente não entendo. Até porque para mim Porto dos Milagres é uma A Indomada 2.0. É a fórmula que o Agnaldo usou em A Indomada. Não só ele e o Ricardo Linhares, se eu não me engano, eles dois escreveram também A Indomada. Então não foge muito do ramo do previsível de novelas de Agnaldo Silva em relação ao realismo fantástico, em relação às novelas que se passam no interior do Brasil, né?
Não, eu ia falar interior do Nordeste, mas nem todas se passam no Nordeste, né? Cerro Azul, por exemplo, falam que pela projeção ela é interior de Minas Gerais, né? Porto dos Milagres, que é no Nordeste mesmo, mas continua sendo interior de uma cidade. Então não foge muito dessa fórmula que ele sempre utiliza, e a fórmula do realismo fantástico foi em Porto dos Milagres que ficou confirmado que essa forma de realismo fantástico estava se esgotando na televisão, tanto que a novela não terminou na média, né? E ele voltou, Agnaldo voltou com o realismo fantástico somente o Sétimo Guardião, que provou que esse tipo de produção em relação à televisão, novela, TV aberta, realmente não dá mais. Tanto que o Sétimo Guardião foi um dos maiores fracassos do horário das 9, de forma recente, da Globo. Então, essa fórmula já começou a falhar em Porto dos Milagres. Só que a memória afetiva, né? Acaba afetando, como a novela quase terminou na média ali, não se importam muito. Falando dos personagens, eu gosto muito de alguns personagens. Eu gosto muito a Scarlett Salles está muito bem, como Augusta Eugênia. Né, ela foge um pouco da personagem só cômica que ela faz. Ela é uma super vilã em Porto dos Milagres. E ela também divide a vilania com a Adma Guerreiro, que eu acho que é uma vilã subestimada. Pouca gente lembra dela, mas ela foi uma super vilã. Aquela vilã Agnaldo Silva de ser, claro, mas a atuação da Cássia Kiss foi simplesmente espetacular em Porto dos Milagres. É um dos grandes destaques. Do núcleo principal é o principal destaque, porque o Antônio Fagundes ele já estava naquela época do automático dele, ele tinha entrado pelo automático com outros personagens que ele tinha feito com o Benedito Rui Barbosa. O Marcos Palmeira também estava no automático, apesar eu gosto muito dele, ele já estava no automático fazendo mocinhos ali, né? Também virou de personagem do Benedito Rui Barbosa, como por exemplo em Renascer. A Flávia Alessandra, ela estava, sabe quando aquela pessoa, aquela atriz, você vê que ela tem futuro, mas ela está ainda se desenvolvendo? Então, foi isso que aconteceu com a Flávia Alessandra em Porto dos Milagres. Tanto que, na reprise no Vivo, o povo reparou isso, que ela estava muito crua ainda para ser protagonista de uma novela das 9. Apesar ela estava bem em A Indomada, como uma das filhas da Luísa Tomé e do Paulo Betti, mas ela já não estava tão bem assim em Porto dos Milagres. Ela já estava meio que no piloto automático também. Não dá para nem falar que é no piloto automático, porque ela não tinha feito muitos personagens. Mais ou menos, na verdade, até Porto dos Milagres, ela não tinha tido a experiência de ser protagonista de uma novela das 9. Mas acho que, pelo menos para a época, ela não estava tão preparada para ser protagonista de uma novela das 9. Claro que hoje em dia ela tá, obviamente. Tanto que o personagem, essa Lívia dela, é bastante esquecida na carreira dela. As 3 Lívias, na verdade, que ela fez, né, na década de 90 e 80, em Meu Bem Querer, Porto dos Milagres e O Beijo do Vampiro. Tanto que a personagem que deu destaque a ela, que deu projeção a ela na teledramaturgia, veio só anos depois, que foi a Cristina de Alma Gêmea. Então ela estava muito crua como a personagem Lívia ainda em Porto dos Milagres. Acho que os destaques da novela mesmo são personagens justamente femininos, porque é a Cássia Kiss como a Adma, a Arlete Salles como a Augusta Eugênia, nome bem de novela do Agnaldo mesmo, e a Luísa Tomé como Rosa Palmeirão. A história dela é muito forte, né? Que a irmã dela se matou porque sofria pedofilia de um deputado da Bahia. Ela matou o deputado, que era o Reginaldo Faria, uma cena super forte, aliás. No dia do casamento dela, foi presa vestida de noiva. Então, aliás, por isso que a novela não conseguiu ser reprisada, né? Que tem tramas bem densas, né? Pedofilia, incesto, a própria trama religiosa, que infelizmente tem muita intolerância no Brasil ainda. Então, ser representada pela primeira vez de novo era algo impossível, principalmente para 2005. Tanto que, quando ela tentou ser reprisada, foi colocada a Força de Desejo, uma novela leve ali do horário das 6, leve, entre aspas, e A Viagem, novela que já estava meio batida, né? Não, meio batida não, tinha sido a primeira reprise dela, ela não estava meio batida não. Não, foi a segunda, já estava meio batida assim, foi a segunda, perdão. Então, os 3 destaques na novela são 3 personagens femininas. Inclusive, as 3 são muito bem reconhecidas pela crítica especializada e pelo público, tanto que isso ficou evidente na reprise de 2019. Porto dos Milagres está disponibilizada no Globoplay, ela foi disponibilizada esse ano, mas não é uma novela que eu veria. Não é uma novela que eu pararia para ver, não. Não, tem mais o que fazer na minha vida.
Mas acho que cenas de destaque, também falando agora, a morte do Félix, né, que a Rosa Palmeirão mata ele no último capítulo, inclusive no palanque dele, no meio do Planalto, da cidade de Porto dos Milagres. As cenas iniciais, a morte do deputado que assediava a irmã mais nova da Rosa Palmeirão, as várias mortes que teve, todas são marcantes, na verdade, porque são mortes violentas. Quase todo mundo da primeira fase morreu. Que eu me lembro aqui, a Cristiana Oliveira morreu, Maurício Matar morreu, Reginaldo Faria morreu, a personagem, a irmã da Rosa Palmeirão morreu, a Letícia Sabatella morreu, a Carolina Kest morreu, o Tuca Andrada morreu. Então, assim, difícil, né? Mas todas as mortes eram mortes pesadas. Então, isso ficou na mente do público, por isso que eu acho que ela raramente seria reprisada. Acho que as cenas da Adma também eram muito boas, principalmente quando ela matava alguém com aquele veneno que ela tirava do anel, né? Algo muito a canal do Silvio que funcionou bastante na época e continuou funcionando, tanto que a Adma passou a ser reconhecida mais depois da reprise de 2019, justamente. Mas, enfim, dentre as categorias, eu dou mediana para Porto dos Milagres. Não acho essa grande coisa, não acho que vai reprisar de novo. Então é isso, bem mediana mesmo. E como eu disse, não é uma novela que eu veria novamente. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo. Agora eu tô com a minha agendinha aberta, né? Será uma resenha sobre a novela Maria Mercedes. Para fechar, né, os vídeos sobre a trilogia de Maria. Já fiz vídeo sobre Marimar, já fiz vídeo sobre Maria do Bairro e agora vai ter o vídeo sobre Maria Mercedes. Combinado então? Meu nome é Richard Matar, agradeço bastante a vocês pela companhia, forte abraço, beijão, saúde, tchau, tchau.